News, com Maria Rafar. O dia 9 de dezembro é o Dia Internacional contra a Corrupção. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi assinada por diversos países no dia 9 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no México. Nosso convidado Marcos Assi é consultor, professor, sócio-diretor da Massi Consultoria e Treinamento e ainda mestre em Ciências Contábeis e Atuariais. Fala sobre esse tema conosco. Marcos, bom dia, bem-vindo ao programa Light News. Bom dia, Maria, tudo bem? Satisfação em tê-lo aqui no programa Light News, mas ainda estando nessa data que é tão emblemática, e mesmo numa data emblemática, acabei de ler uma notícia sobre mais uma operação sobre corrupção na área de saúde do Rio de Janeiro. Dá uma impressão de que você pega um e escapa outro. É sempre assim, Marcos? Então, essa nossa maior angústia, né? Porque a gente tem falado muito que nós evoluímos bastante na questão do anticorrupção, questão de lavagem de dinheiro, né? E a hora que a gente achou que nós estávamos alcançando um patamar melhor, veio a pandemia, né? Aí a pandemia demonstrou aquele lado oculto, né, dos nossos governantes e, assim, teve algumas empresas que aproveitaram, né, a questão de não utilização de licitações para fazer essa bandalheira toda que nós vimos. Mas, por outro lado, a nossa maior alegria é que isso está sendo identificado com maior rapidez, que não era assim que era feito antigamente, né? Certo. Aquela premissa básica, follow the money, siga o dinheiro, no mundo mais tecnológico fica mais fácil? Desculpa, Maria, mas deu uma cortada aqui. Oi, né? Desculpa. Marcos, aquela famosa premissa follow the money, siga o dinheiro, ela com a tecnologia fica mais facilitada? Agora nós temos aí uma questão que toda a movimentação ela está sendo melhor rastreada, né, pela própria Receita. Então, é uma das questões primordiais que a gente tem orientado até clientes como fazer o monitoramento, né, das operações com operações bancárias, operações tradicionais. Então, a gente tem utilizado algumas ferramentas para poder seguir, né, entender o comportamento financeiro dessas organizações. E me conta uma coisa, uma expressão que para mim era nova até alguns anos atrás, hoje ela passa a ser necessária nas empresas, que é a expressão compliance. Você pode falar um pouquinho sobre compliance para nós? Posso, tranquilamente. Na realidade, muitas pessoas falam para mim, né, esse negócio de compliance é uma coisa nova, né? Assim, eu, pelo menos, estou completando 19 anos que eu trabalho com isso. Imagina, né? Eu acho que eu ouvi falar numa palestra do Moro há uns 5 anos, mais ou menos. A primeira vez que eu ouvi falar dessa palestra. Ele é uma ferramenta organizacional que é você estar em conformidade com leis, com regras, né? E o principal do compliance é que é o seguinte: existem muitas regras e elas têm que ser implementadas dentro das organizações. E o princípio básico para isso é o entendimento e uma mudança da conduta dos negócios, tá? Então, lembrando sempre que a gente fala muito a questão, por exemplo, de lavagem de dinheiro dentro da questão do compliance, mas a lavagem de dinheiro, ela sempre tem um crime antecedente. Então, a gente pensa, né, e eu tenho falado muito para as pessoas, para os alunos principalmente, para clientes, que o compliance ele não está só ligado a lavagem de dinheiro e corrupção, né? Você tem que estar em conformidade com questões trabalhistas, com as questões tributárias, contabilidade, negócios. Então é um conjunto da obra e que a gente tem dado orientação que quem tem que estar em compliance é a organização. E cada colaborador tem que ser o compliance da organização. Então, é uma mudança do estado de espírito, tá, Maria? É um princípio de fazer com que a gente faça a coisa certa, não o mais fácil. Certo. Faça a coisa certa e não a mais fácil, e nem a mais barata, porque se nós formos ver, por exemplo, as questões tributárias, elas passam por aí também. Do barateamento eu acabo fazendo sonegação.
Exatamente. É outra coisa também que às vezes as pessoas se amparam, não, porque a carga tributária é muito alta. Assim, olha, é o seguinte, a gente tem que entender que se tem uma coisa, né, eu até falo com amigos que trabalham com tributos, essas coisas todas, se tem uma coisa que tem compliance e a legislação tributária, né? Quanto mais você conhecer, menos erros vão acontecer no seu negócio. Só que assim, ainda tem pessoas que querem, né, fazer de um jeitinho, usar uma maneira. Ainda tem, por exemplo, tem amigos contadores que tem clientes que falam assim, olha, quero que você faça minha contabilidade, mas eu quero pagar o menos imposto possível. Sim. E o contador acaba tendo que se responsabilizar por uma questão de falta de gestão do próprio cliente. E hoje a Receita Federal tem quebrado o sigilo bancário, né, constantemente, até porque muitos clientes de instituições financeiras, de escritórios de contabilidade, depois não conseguem justificar sua movimentação. Entendi. E aí, claro, e você veja o tipo de responsabilidade, né? Sim, exatamente. E me conta uma outra coisa, o que você vê como proposta aqui no Brasil numa pós-Lava Jato? O que você percebe com a Lava Jato? Nós tivemos realmente este marco que, inclusive, pode fazer com que várias instituições comecem a fazer um regramento mais correto? Olha, eu vou dizer para você que eu comentei um tempo atrás que depois da Lava Jato, eu nunca falei tanto de prevenção à lavagem de dinheiro como na minha vida, né? E ela trouxe sim, né? Ela trouxe uma mudança na cabeça das empresas. Hoje nós temos aí muitos profissionais de compliance que não existiam antes, né? Hoje tem muitos escritórios de advocacia que estão voltados para essa questão. E tem uma coisa essencial, que hoje temos muitas empresas que estão buscando certificação, né, de anticorrupção. Tem empresas aqui que estão fazendo certificações, capacitando profissionais. Então tem muitas empresas que mudaram, né, como a gente diz, o mindset delas, né, mudaram o jeito de pensar, mas, como sempre, temos algumas coisas ainda a mudar, né? Ainda existem aquelas empresas que acham que isso é uma moda. Na realidade, eu digo que é um estado de espírito, né? Você trabalhar na prevenção à fraude, na prevenção à lavagem de dinheiro, na anticorrupção, e fazer com que a sua organização esteja em conformidade. Esse é o princípio básico de todos nós aqui. E me conta uma coisa, você percebe que há corrupção endêmica ou cultural mesmo? Ou é só uma percepção nossa de que alguns países há pessoas mais honestas, outras não? Bom, a realidade é uma coisa que eu percebo que é o seguinte, corrupção existe no mundo todo, tá? Só que a grande diferença é a legislação, né? A diferença desses países com relação a gente, né? Lógico, dos países que criam punições, porque também tem países que também essa questão do poder, de legislações que permite que isso aconteça, também, né, não vamos negar. Mas os países mais evoluídos, né, nessa questão, eles têm legislações que punem exemplarmente as organizações, né? Eu vou dar um exemplo só para as pessoas entenderem as diferenças, às vezes, de postura de legislação, viu, Maria? Quando nós tivemos o problema da Enron em 2002, né? Sim. Ela causou aquela fraude, causou um transtorno no mercado americano. Sim. Dois políticos, né? Um senador e um deputado, os senadores do Oxford, eles criaram a legislação ASOP, né? Que era uma regra para punir as organizações. E no caso, foi uma coisa emergencial, os diretores da Enron, eles foram julgados e presos. O CEO está preso desde 2006. Então já são 14 anos que ele está preso. O CFO deles, ele fez delação premiada, ficou preso em torno de 5 a 6 anos, entregou todo o esquema, né? E ainda estão presos e não saiu de lá por bom comportamento. Aqui no Brasil nós tivemos a OGX, tá? Sim. Que fez a mesma coisa que a Enron. Tá. E aconteceu o que com a diretoria? Nada? Nada.
Então, o que diferencia Sim. a gente dos outros países é a legislação, as brechas na legislação que não acabam punindo esse tipo de coisa, porque esse é o nosso gargalo, ter legislação que exemplarmente puna quem faz a coisa errada, porque assim você vai começar a limitar isso em outras organizações e outras pessoas. E o famoso caso também da prisão em segunda instância, aquela não, enquanto cabe recurso ou não, que a gente sabe que isso é uma grande falácia da qual se aproveitam muitos criminosos do colarinho branco, né? E é uma questão interessante, né, que você comentar sobre isso. Eu não sou advogado, eu sou contador, auditor, né, e pai que tem que ensinar meus filhos a fazer as coisas certas também. É uma coisa interessante. Agora, da segunda instância, só serve para quem tem dinheiro. Sim. Porque quem não tem dinheiro, quando for preso em flagrante, já não sai mais. Exatamente. É porque não tem dinheiro para recorrer, não tem advogado para poder pagar para recorrer a essas questões. E às vezes a gente tem até histórias de crimes que prescrevem por falta, né? De tanta recorrência, acaba não acontecendo. Isso é o nosso maior, um dos outros problemas que nós temos. Exato. Obrigada por estar conosco, Marcos Assi, consultor, professor também. Obrigada por nos esclarecer tantos fatos num dia emblemático como esse, o Dia Internacional contra a Corrupção. Obrigada por estar conosco. Até uma próxima. Eu que agradeço a todos os ouvintes e tenham um bom dia e que a corrupção diminua, viu, gente? Um grande abraço. Obrigada, Tomara. Obrigada. Tchau, tchau. 7h50. Programa Light News aqui na Light FM.